Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe este dia, que Deus abençoe a sua vida e todos que estão aí nesse propósito de ler a Bíblia em um ano. Nós não vamos terminar em um ano, mas nós vamos dar continuidade até a gente terminar. Pode ter certeza disso. E hoje, com a graça e a misericórdia de Deus, vamos terminar mais um livro da Bíblia. É algo sensacional. É um livro difícil de entender, um livro que trata da escatologia, né, do fim dos últimos dias, que fala sobre isso. É difícil, que fala do fim dos últimos dias aí, mas é muito glorioso você aprender acerca do profeta Daniel. Esse livro, eu já falei do capítulo 9, mas eu quero dar uma pincelada aqui no 9, no 10, no 11 e no 12, tá certo? O propósito aqui, a proposta do capítulo 9 é revelar a oração intercessora de Daniel pelo povo de Israel, né? E a profecia das 70 semanas que vai estabelecer um cronograma para o cumprimento do plano do Redentor, o plano redentor de Deus, né? Não só para Israel, mas para todo o povo. O capítulo 9, ele começa aqui com Daniel lendo o livro de Jeremias. Ele vai perceber que o cativeiro de Israel na Babilônia deveria durar 70 anos. Com isso em mente, ele volta em oração, volta o rosto em oração para Deus, com súplica, com jejum, confessando aí os pecados dele, do povo, rasgando o coração diante de Deus. Porque como profeta, ele sempre pregou, ele sempre anunciou, mas as pessoas nunca deram ouvido. A consequência chegou. E mesmo a consequência chegando, Daniel, ele volta o rosto dele até Deus, com oração, com jejum, com consagração, para interceder pelo povo. Então ele vai aqui reconhecer a justiça de Deus e reconhecer que Israel foi levado para o exílio devido à sua desobediência. Mas ele vai implorar por misericórdia de Deus, para que a promessa e a restauração se cumpra na vida do povo. E que todas as mulheres de Deus, e que todos os homens de Deus, e que todos nós venhamos orar um pelos outros. Você sabe que quando acontece qualquer coisa, tem pessoas que falam assim, bem feito. É ou não é verdade? Tem pessoas que ficam até alegres, mas nós temos que orar um pelos outros. Ou senão a pessoa fala assim, aconteceu tudo, estava mal com Deus, a mão de Deus pesou, nós temos que orar. Daniel aqui, ele clama por restauração, por misericórdia, ele implora a Deus, Deus, restaura, cumpra a tua promessa. Então, ao ler o livro aqui de Jeremias, ele percebe que a profecia aqui do cativeiro ia durar 70 anos. Então, por isso que eu fiz questão de voltar aqui no capítulo 9, porque essa profecia aqui, ela começa com ele orando por restauração. E quando a gente tem uma promessa, quando Deus tem uma promessa, nós temos que orar, nós temos que falar com Deus, nós temos que colocar diante de Deus. E por isso que eu não deixo de ler a Bíblia com vocês, eu não deixo de orar por todos vocês. Então Daniel, ele orava, e veio o anjo Gabriel, enviado para lhe dar um entendimento. Então Daniel revela aqui a profecia das 70 semanas, que declara sobre o povo, sobre a cidade santa, e isso aqui é muito forte o que diz as escrituras sagradas. 70 semanas, ela é dividida em 3 períodos, 7 semanas, 62 semanas e uma semana final. A profecia aponta aqui para o tempo do surgimento do Messias. Então, a sua morte,
quando o ungido será cortado e os eventos finais e a destruição da cidade e do santuário. Olha, tudo isso para você, tudo isso que Deus revelou para o profeta Daniel. Então, mesma coisa quando você compra um carro, quando você compra uma casa, né? Fala que falta aí 2 meses, 3 meses, 1 ano. Então, foi isso que Deus foi e mostrou para Daniel. Isso aqui é muito forte. Então, essa tribulação, a grande tribulação, então, a mesma hora que está falando daqui, fala do Senhor Jesus. Tudo a revelação vinda do próprio Deus. É muito forte isso. Então, a obra do Messias até o fim dos tempos, ou seja, não é uma profecia só para Israel, é uma profecia para todos nós. Eu já li, mas eu quero ler aqui o verso 24, que diz assim, olha só, verso 24, 70 semanas estão decretas para o seu povo, e sua cidade santa, e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão. 70 semanas. Dar-lhe fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna e cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, que o ungido, olha só, escatologia aqui, que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 72 semanas. Ele será reconstruído com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Amém? Vamos aí para o capítulo 10, que fala aqui da visão do homem. A visão do homem está aqui vestido de linho. O capítulo 10 também é algo glorioso. O capítulo 10, o propósito aqui é revelar a batalha espiritual. Você acreditando ou não, existe uma batalha espiritual. Então, por trás dos eventos aqui históricos e a visão de um ser celestial, que traz aqui uma mensagem profética para Daniel, quando ele, aqui no capítulo 10, essa batalha espiritual, ela é clara. A batalha, eu vivo uma batalha espiritual todos os dias. Você também vive, você acreditando ou não, nessa batalha espiritual. Por isso que eu fiz questão, fiquei alguns dias aqui, que a gente não... Opa, deixa eu arrumar aqui. Uns dias que a gente não fez aqui ao vivo com vocês, por isso que eu estou falando do 9 e do 10 aqui. Então, essa batalha espiritual, você não pode acreditar, mas ela existe. Então começa aqui com Daniel recebendo esta visão, no 3º ano de Círio, o rei da Pérsia. Daniel aqui estava jejuando e orando por 3 semanas, buscando aqui o entendimento sobre os acontecimentos que viriam. E aí, no 24º dia do 1º mês, ele vê esse ser celestial com uma aparência impressionante, vestido de um linho de ouro, vestido de linho, com cinto de ouro, e a descrição do ser é semelhante a outros seres celestiais. Nas Escrituras, Daniel fica abalado com tudo isso, com essa visão desse ser celestial, mas esse ser celestial, ele fortalece Daniel, dizendo que a sua oração foi ouvida desde o 1º dia, mas esse espírito maligno, a oração dele foi ouvida, mas esse espírito maligno estava segurando aí a oração de Daniel, impedindo que a oração de Daniel viesse chegar. Então Daniel ora em um momento, ele ora, a resposta, ela foi liberada, mas uma batalha espiritual impedindo a resposta de chegar a Daniel. Então chega esse ser celestial, e que este ser celestial, que Deus vem enviar também para nossas vidas, porque se tem algo travando a tua vida,
Se tem algo travando a tua vida, Deus vai destravar, para que esse ser celestial ele vem para trazer, para que a resposta venha chegar até Daniel. Então, ele foi restaurada por uma batalha contra o príncipe do reino da Pérsia. É uma entidade maligna, um demônio, um ser maligno. Então vem Miguel, que é um dos príncipes angelicais, ele veio ao auxílio de Daniel, esse ser celestial, que ele pudesse vir a Daniel e Daniel receber a resposta de Deus. Olha que coisa gloriosa. Então vem esse espírito do mal para impedir a resposta chegar a Daniel. Então o anjo chega, Miguel ele chega, e Deus manda Miguel, um dos príncipes, para a batalha com o rei da Pérsia, que é um espírito maligno, para que o anjo pudesse chegar e trazer a resposta a Daniel. Isso é glorioso. Existe uma batalha espiritual e nós vamos vencer. Esse ser celestial, ele vem, traz a resposta a Daniel, que já tinha sido liberada por Deus. E isso aqui é muito forte, né? Ele menciona aqui de retornar, a luta continua, o príncipe da Pérsia em seguida contra o príncipe da Grécia. No verso 12 do capítulo 10, diz assim, verso 12 no capítulo 10, diz assim, e ele prosseguiu, não tinha medo, não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar o entendimento e se humilhar diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Deus está ouvindo a sua oração, mas existe uma batalha espiritual. O que é seu está guardado. E Deus, com certeza, vai abençoar em o nome do Senhor Jesus. Então, isso é muito forte. No capítulo 11, os eventos futuros ocorrem aqui entre os reinos, o reino do norte, o reino do sul. Vai falando aqui do surgimento de um rei ímpio, que começa a perseguir o povo de Deus, a visão da figura do anticristo, muito forte. Então Daniel, no capítulo 11, que diz assim, os reis do sul e do norte. Agora, pois, vou anunciar a você a verdade. Outros 3 reis aparecerão na Pérsia, e depois virá um 4º rei, que será bem mais rico do que os anteriores. Depois de conquistar o poder com sua riqueza, instigará todos contra o rei da Grécia. Então surgirá um rei guerreiro que governará com grande poder e fará o que quiser. Logo depois de estabelecido, o seu império se desfará e será repartido entre os 4 ventos do céu. Não passará para os seus descendentes. O ímpio não será poderoso como antes, pois será rezaigado e entregue aos outros. Então fala desse rei aqui ímpio, fala da visão da figura do anticristo, né? Muito forte aqui esse rei, a ascensão do império grego, então sobre o Alexandre o Grande e seus sucessores. Então, essa visão detalhada aqui do conflito entre o reino do norte e o reino do sul, que é algo também muito glorioso. E terminamos aqui no capítulo 12, e em o nome do Senhor Jesus, amanhã nós vamos começar o livro de Oséias, né? É um livro bem pequenininho, aqui o capítulo 12 é bem pequenininho. O capítulo 12, os tempos do fim. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Isso daqui é escatológico.
tá falando, quando a gente chegar lá no livro de Apocalipse, você vai entender melhor tudo que nós estamos falando aqui. Aqui ele está falando do Senhor Jesus, do grande julgamento. Aqui, ó, o seu povo se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve, desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo o povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida. Espero eu que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Multidões que dormem do pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como um fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. É muito forte. Nós vamos chegar lá no livro de Apocalipse. Então, aqui ele vê essa visão aqui de Daniel com a profecia sobre os últimos tempos, incluindo aqui a ressurreição dos mortos, o julgamento final. Então, Daniel tem aqui essa revelação do que vai acontecer. Isso daqui é muito forte e nós vamos chegar lá. Terminamos aqui o livro de Daniel e vamos continuar. Amanhã, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, vamos começar aqui o livro de Oséias. O livro de Oséias, deixa eu ver aqui, olha que coisa gloriosa. O livro de Oséias, capítulo 5, o capítulo 8 de Oséias, olha só, nós vamos terminar capítulo 10 de Oséias, olha só, hein? O capítulo 13, 14 e vai até o capítulo 14. Nós vamos chegar lá. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida e amanhã nós vamos falar mais acerca de Oséias e da nossa vigília da virada de ano, tá certo? Deus abençoe a todos, um grande abraço e até mais.